Estamos dando início ao nosso culto essa noite. Quero desejar que a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa reinar em cada coração essa noite. Que o Senhor possa nos direcionar e esse culto a qual nós estaremos prestando a Deus, o nosso culto racional, que a gente possa, com a nossa mente, com o nosso coração e as nossas atitudes, reconhecer que Deus é o Senhor, tudo é dele, para ele, e sem ele, nada do que nós somos ou podemos fazer importa, porque tudo é graças a ele. Nesse momento, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nos Salmos. E os salmos que nós temos para a leitura hoje são dois que nós vamos ler. Um é o Salmos de número 120. Salmos de número 120 diz assim a palavra do Senhor: Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. No Salmo de número 124, quero também convidá-los a abrir, logo pertinho aí, que diz assim: Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas passando sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-nos a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou o laço e nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Que o Senhor seja o seu auxílio, o seu libertador, o seu socorro. Deus, Ele está vendo tudo, sabe tudo, e nós precisamos estar confiantes e saber que Deus, Ele é aquele que nos ampara. Cada um de nós temos enfrentado nossas dificuldades, quer elas pessoais, familiares, ou outra situação também que tende a fazer com que nós possamos esmorecer, mas a gente deve confiar e na angústia, se caso isso você chegar a ficar assim, você pode clamar ao Senhor e Ele pode te ouvir. Ele pode ouvir você, livrar você. No Salmo 124, o salmista ele vai dizer que se não fosse o Senhor que estivesse ao lado dele. Davi ele fala isso e entende que Deus é o protetor, que Deus é o libertador. Assim como Davi teve em Deus essa certeza que Deus iria proteger ele, iria libertar ele, que o seu socorro esteja em o nome do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Oremos. Soberano Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado e exaltado seja sempre o teu nome, seja aqui na terra como nos céus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos dá o pão nosso de cada dia. Através do teu Santo Espírito, o Senhor nos ensina a perdoar, assim como o Senhor também tem nos perdoado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite
Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelos teus livramentos. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Ouve, Senhor, a oração que nós fazemos aqui essa noite. Inclina o teu ouvido e, ao fazer isso, Senhor, faz através do teu amor, através da tua fidelidade, através da tua misericórdia. E ela é demonstrada pelo teu grande amor para conosco, porque o Senhor nos ama. E o amor teu, Senhor, para conosco, a maior prova é Jesus Cristo, teu Filho, a qual o Senhor deu para morrer por nós, sendo nós pecadores. Nosso Deus, nós estamos aqui nesse culto de oração e pedimos, Senhor, que o Senhor possa ouvir a oração de cada pessoa que se encontra aqui, cada pessoa que estará assistindo essa transmissão e a gravação que vai ficar, meu Deus, salvo, ao ouvirem, ao assistirem. Que teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa falar fortemente a cada coração, Senhor. Neutraliza as forças contrárias, em nome de Jesus. Firma os nossos passos, Senhor. Ajuda-nos nessa caminhada. Uma caminhada que muitas das vezes tem sido árdua, dificultosa, mas através do Teu Espírito Santo, derrama o Teu amor em nossos corações, Senhor. Faz-nos enxergar através dos olhos da fé e faz-nos entender, Senhor, que Tu és um Pai que cuida e o Senhor quer o melhor para nós. Nos ampara, Senhor, cuida de cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Amém, irmãos, boa noite, graças e paz. Vamos ficar de pé. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca nos deixou. O seu amor
sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos, eu recaio e caio em tua graça. Eu me apoio em ti e caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é do meu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é do meu Jesus. Aleluia. Nós possamos descansar no Senhor e pôr toda a nossa confiança no seu nome. Amém? Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu
Podem sentar-se. Convido a todos para abrir a palavra do Senhor no livro da carta a Tiago. Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 1. Tiago 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondo-se que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Amém. Vamos orar. Pai querido, quero louvar ao Senhor pela Tua palavra e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado ao lermos a Tua palavra e através da leitura. Quando buscamos no Senhor entendimento, o Teu Espírito nos revela e mostra qual é a realidade para nós. A Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela sempre está atual a cada dia da nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, nós estamos nessa leitura, o apóstolo Tiago. Tiago foi um apóstolo que é muito interessante quando nós estudamos sobre ele. Ele é muito direto nas suas respostas e naquilo que ele quer mostrar e quer revelar para o homem. No caminhar na condição moral a qual todos nós estamos sujeitos,
E na direção da palavra que nos instrui, ele não tem arrodeios. Ele já vai direto e já mostra realmente o que é necessário para que nós assim possamos, nesta caminhada cristã, ser dignos da aceitação do Senhor. A carta de Tiago, ela foi uma carta que, nos séculos passados, quando houve a discussão para a aceitação, se ela era ou não uma inspiração de Deus, houve umas divergências. Tudo isso porque alguns textos, entre eles, quando ele fala que a fé sem obra é morta, e isso quando ele fala lá no começo sobre a questão que se nós somos cristãos nós temos que ter obras, aí essa parte foi de certa forma não compreendida por parte de alguns. Mas o que ele está dizendo, e depois veio a um consenso, é que justamente ele diz que um cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele deve dar frutos de arrependimento. E frutos de arrependimento é justamente ele, nas suas atitudes, que antes, contrário a Deus, fazia as coisas que não era da vontade de Deus, com seus prazeres, suas emoções que iam cada vez mais se afastando de Deus. Aí, quando ele tem um encontro com Cristo, há uma transformação na sua vida. E se há uma transformação, o cristão, quando ele é transformado, então agora ele tem que satisfazer aquele que o chamou. E a transformação é prática e é objetiva e demonstra pela nossa prática constante que nós somos cristãos, pelas nossas atitudes, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós conversamos, a maneira como nós agimos, como nós nos vestimos. Isso tudo vem demonstrando a maneira que é uma vida cristã. E quando nós somos chamados pelo Senhor, agora a gente não passa mais a pensar só em nós e viver para nós. A gente vai satisfazer aquele que nos arregimentou, que é o que diz o apóstolo Paulo para Timóteo, na sua carta a Timóteo. Ele diz que um soldado em serviço, ele não se envolve em negócios dessa vida. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E ali ele vai satisfazer aquilo que a palavra ensina. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele no capítulo 3 dessa carta, o apóstolo Paulo ele vai mostrar que as coisas velhas do passado ele deixou para trás e agora ele está correndo para um alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É o que diz o capítulo 3. Nós, como cristãos, irmãos, o fato de nós darmos frutos, obrigado, e nós darmos frutos, e esses frutos justamente é de uma nova vida. Jesus também, no livro de Mateus, no Evangelho, Jesus ele vai falar sobre prática cristã de uma nova vida. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Ele começa a mostrar que a prática do cristianismo é justamente pessoas viverem uma vida de transformação. Hoje à tarde eu postei no grupo da igreja uma palavra dita por Hernandes Dias Lopes, e eu concordo em gênero, número e grau aquilo que ele fala, e eu compartilhei, porque não cabe a um cristão de ter uma vida transformada e ele continuar na prática do pecado. Não cabe a um cristão ele ser transformado pela palavra de Deus, mas só ter o nome, mas as atitudes não mudar nada, não mudar nada da maneira, não mudar nada da maneira de agir, na maneira de continuar. Agora, quando nós olhamos aqui o texto, o apóstolo ele vai falar aqui no capítulo 3 sobre o pecado da língua
e a maneira que nós devemos refrear a língua. É interessante, no livro de Provérbios, diz assim, que o tolo, até quando ele se cala, é tido por sábio. Nós temos que tomar muito cuidado na maneira que a gente está falando, conversando, porque às vezes o que nós falamos, o que nós proferimos, nós temos que vigiar. E aí ele começa a falar justamente desse órgão do nosso corpo que é tão pequeno, que é a língua, isso no capítulo 3. E ele diz que a língua pode botar a perder todo o corpo. Aí ele vai falar sobre um leme de um navio, que o navio, por mais grande que ele seja, o leme é tão pequeno, mas controla todo aquele navio. E ele diz assim, que se nós controlarmos a nossa língua, e nós refrearmos ela, nós vamos ser muito bons, vamos ser sábios. Ao ler Tiago, capítulo 1, versículo 19, vai dizer assim, que o homem, portanto, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ele justamente fala que a prática nossa cristã, ela deve ter justamente uma mudança da maneira como nós éramos, da maneira como nós agíamos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O tudo se fazer novo é justamente isso. Filipenses também, o apóstolo Paulo vai dizer na carta, no capítulo 2, sobre nós termos a atitude de Cristo. Qual é a atitude de Cristo? Qual foi a atitude lá? E aí, nesse capítulo 4 de Tiago, o apóstolo ele vai falar justamente a origem das contendas, de onde vêm as brigas, de onde vêm justamente essas as separações. E é justamente porque há uma luta da carne contra o espírito. Porque a carne, ela é justamente demonstrada pelo nosso eu, pela nossa vontade. A nossa vontade da nossa carne quer fazer o que é da nossa vontade. Mas o espírito, ele quer conduzir você para que você faça as coisas que é da vontade de Deus. Então, na luta, vence quem dá mais razão, ou à carne, ou ao espírito. E aí ele vai falar de coisas práticas, entre elas, a cobiça. A cobiça, o que é a palavra cobiça? A cobiça quer dizer o desejo. Quando ele diz assim, desejais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis viver, e luta e a fazer guerra, inveja. Ele vai falar sobre a pessoa ter cobiça, desejar às vezes coisa que não é lícito, e a inveja. Eu já falei aqui isso uma vez, mas é cabível falar hoje. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu e mamãe e papai gostávamos de ir na casa de uma senhora. Hoje eu acredito que ela já faleceu, que naquela época ela era bem velha já, idosa. E a gente gostava de ir para a casa dela. Papai tinha uma amizade lá com o pessoal, com as filhas dela, com os esposos da filha, e a gente sempre gostava de ir lá. E ela, uma das filhas dessa mulher, ela contava muito uma história de uma vizinha dela, que disse que essa vizinha era assim, tudo que essa filha comprava, a vizinha comprava também. Se era uma roupa, ela comprava uma roupa igual, se era uma panela, ela comprava uma panela igual, tudo ela queria comprar igual a outra, queria ser igual a outra. E essa mulher começou a ficar assim, qual a palavra? Ficar irritada, porque tudo que ela fazia, a outra invejava ela, invejava de todas as formas. Aí essa mulher, ela tinha um cabelo grande, e o cabelo dela era um cabelo assim que ela, no seu pentear e tudo, e essa outra também tinha um cabelo grande.
Aí, certa feita, ela aprontou com essa mulher que invejava ela. Ela pegou, de uma noite para o dia, ela pegou o cabelo e ela fez um nó no cabelo, fez um jeito no cabelo, que quem via o cabelo pensava que ela tinha cortado. O que foi que a invejosa fez? Foi lá e cortou o cabelo dela. Ah, meu Deus, isso foi engraçado, porque no outro dia, a mulher vai e solta o cabelo dela. Soltou o cabelo. Quando sai fora, quando a outra invejosa viu, pronto. E agora? Mas a inveja, ela é doentia. A inveja, ela é terrível. E nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos ter as coisas porque os outros têm. A gente não pode desejar as coisas dos outros para querer se mostrar ou querer ser alguma coisa. Não, isso não é bom. A gente tem que ter o sentimento de humildade e fazer as coisas que está a nosso alcance. Não é para nós nos amostrarmos, não é para nós acharmos que somos alguma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso, é interessante que o apóstolo, ele vai falando, aí ele diz assim, pedis e pedis mal, porque quando vocês pedem para seus próprios prazeres. Aí ele vai dizer que às vezes a gente pede coisas a Deus que Deus não concede a gente, porque Deus sabe a intenção do nosso coração. E muitas vezes a intenção do nosso coração não é boa. E a gente tem que até nisso tomar cuidado. Para que a gente quer uma coisa? Para que a gente quer pedindo isso? Para que a gente quer isso? Aí ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Interessante, essa palavra esbanjardes, em outra palavra para se amostrar. É o que a gente pode dizer. A gente está pedindo algo para se amostrar, para dizer que alguma coisa. Não, gente, nós precisamos ter a direção de Deus para isso também. Por isso que Tiago, ele não tem meu rodeio não, ele mostra logo o que é que a gente é, o que é que a gente faz, o que é que a gente pode fazer. Aí ele vai dizer, infiéis. Agora ele vai pegar uma coisa aqui, que justamente vai demonstrar na nossa atitude. Ele vai dizer assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando ele fala isso, aqui ele vai justamente dizer também sobre a prática, sobre a maneira. Se nós somos cristãos, chamados por Deus para sermos diferentes, tem que haver em nós uma coisa, que até eu já preguei aqui há alguns anos atrás, tem que haver em nós uma palavra conhecida que é metanoia, mudança de mente. A nossa mente, ela tem que ser diferente, a nossa maneira de agir tem que ser diferente. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando ele diz assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, é porque diz que a nossa mente, ela deve ser mudada. Então a nossa mente, ela não deve estar moldado ao padrão do mundo, ao que o mundo ensina, ao que o mundo coloca, ao que o mundo está falando, ensinando. A nossa maneira deve ser de acordo com aquilo que deve nortear a nossa vida, e o que norteia e deve nortear a nossa vida é a palavra de Deus. Quando nós batizamos uma pessoa, inclusive nós temos um batismo aí domingo, né, amores? Descer as águas. Uma das perguntas que é feita para a pessoa é, você aceita a palavra de Deus como regra de fé e prática na sua vida? A pessoa diz, aceito, sim. Quando você diz isso, a regra de fé e prática na sua vida é a Bíblia, então é ela que deve ensinar você. Agora nós devemos ter a Bíblia, a revelação do Espírito ensinando a gente, para que a gente não seja meio que de louco, ou falar coisas, ou besteiras. O que está agora rolando aí, nos vídeos, nos áudios, é uma mensagem de um pastor conhecido daqui do país, um pastor que tem arrebanhado
muitos e muitas pessoas, a sua igreja, uma igreja muito grande, e ele caiu numa besteira. Em uma das suas mensagens, ele foi dizer que nós precisamos atualizar a Bíblia para os dias de hoje. E o fato dele dizer que devemos atuar é porque na Bíblia fala algumas coisas que ela condena, e são práticas que a palavra de Deus ela condena, e ele disse que isso era lá no passado, mas agora não, que a Bíblia deve ser atualizada, e essas pessoas devem ser aceitas da maneira como elas estão vindo para a igreja. E isso pegou mal para ele, porque o que mais ele está vendo de circulação no vídeo, o vídeo está circulando, e o que tem de gente falando, e tem uma mensagem, entre outros falar, eu gostei de uma que foi uma das mensagens ditas por Billy Graham, há muitos anos atrás. Billy Graham, quando vivo nas suas conferências missionárias, ele disse que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que sai a cada dia. A Bíblia é atual, impressionante, como nós lemos a palavra de Deus, ela escrita há mais de 2000 anos atrás, ela é para nós nos dias de hoje, ela mostra para nós a realidade, a maneira, a palavra de Deus. Agora, o que pode estar acontecendo para que as pessoas elas fujam do padrão que é a vontade de Deus, é porque as pessoas elas não estão tendo a palavra de Deus como regra de fé e prática, não estão tendo a palavra de Deus como luz para os seus caminhos, não estão tendo a palavra de Deus como aquela qual que você guarda no coração para não pecar contra Deus. Jesus diz: o meu povo erra, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora à tarde, refletindo sobre o que eu ia falar hoje, essa palavra que eu estou pregando, eu compartilhei com um irmão a qual eu estava fazendo uma visita, e foi tão bom. Nós estamos seguindo o livro de Tiago. Tem uma família que eu estou lendo outro livro, tem outra que eu estou lendo outro livro, mas esse irmão eu estou lendo Tiago, e ontem nós compartilhando sobre esse texto. O que eu acho impressionante, irmãos, e falo isso aqui de cunho simples, é que quando nós lemos a palavra, Deus sempre vai falar conosco. E se você quer que Deus fale com você, não é muitas das vezes, como nós estamos vendo alguns vídeos aí, e eu falo, pessoas que estão tendo revelações, pessoas que estão aí trazendo, dizendo que Deus está dizendo isso, dizendo aquilo. Se a palavra de Deus é ela, irmãos, é ela, é quem nos revela, é ela que é primeiro lugar na nossa vida, é ela que vai nos trazer entendimento. Tem muitas pessoas que, levadas na emoção, começam a falar coisas dizendo que Deus disse, aí eu gosto às vezes de ouvir essas pessoas pregando, ou trazendo suas profecias, porque eu vejo muitas das vezes elas mesmo se contradizendo no que elas estão falando. E aí é onde eu digo e quero deixar claro aqui, como pastor desta igreja, e como vocês membros dessa igreja, e você que está me assistindo também, ainda que você não seja dessa igreja, entenda uma coisa: se a profecia ela não está em acordo com a palavra de Deus, é engano e é mentira, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o que está acontecendo hoje, as pessoas estão mais dispostas a buscar o oba-oba do que buscar na palavra de Deus e ter entendimento na palavra de Deus. Uma irmã, ela já faleceu, e nós jovens na nossa igreja, nós éramos jovens que subiam aos montes para orar. A gente ia nas sexta-feiras, às vezes tinha vigília aos sábados, tinha a segunda-feira que a gente nos reunia, os jovens, para compartilhar da palavra, e ali o Senhor nos visitava de uma forma maravilhosa. Mas eu lembro que aquela mulher, ela falava muito assim, que se a gente quer de Deus alguma coisa, a gente tem que pagar o preço, e pagar o preço é orar, é jejuar e é ler a palavra. E o que está acontecendo hoje com as pessoas é isso: nós não estamos tendo esse tempo para ler a palavra de Deus como devia, nós não estamos tendo tempo de Deus para orar como devíamos.
Hoje eu li uma frase antiga de C.S. Lewis, que ele disse assim: 10 minutos de oração vale mais do que 1 ano de murmuração. Eu achei interessante essa frase dele. 10 minutos de oração vale mais do que 1 ano de murmuração. E é uma verdade. Em vez da gente se reclamar, em vez da gente se maldizer, em vez da gente falar muita coisa, a gente tem que o quê? Orar a Deus. E orar a Deus é o que diz lá em Lamentação, capítulo 3, que diz: ponha o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. E pôr o rosto no pó, irmãos, é a gente entender que há coisas que só Deus, não é o homem, não é a força, não é o dinheiro, não é a política, não é a medicina, não é as empresas, nada disso. O que deve reger a minha vida e a sua vida é o Senhor. A última palavra é dele, mas para que nós possamos ouvir dele a palavra, nós precisamos ter comunhão com ele, intimidade com ele. Nós precisamos entender que ele é aquele pai que quer cuidar. Salmo 37, versículo 3, 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. João capítulo 15, versículo 5, a parte C do versículo diz: sem mim nada podeis fazer. Mateus capítulo 28 diz assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe o que é que nós devemos fazer? Nós devemos, ao dirigir, antes disso, se você estiver sozinho no carro, parece até uma coisa diferente, mas é você dizer: chega aqui, Jesus, senta aqui no carro comigo, vamos lá. Se é dentro da casa, é você ou sentar, ou caminhando, fazendo as coisas, é você dizer: Jesus, vem aqui, Senhor, conversar comigo, deixa eu abrir meu coração para o Senhor. Salmo 34, versículo 18, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salva os de espírito humilde. Deus, Ele é Deus, irmãos. Nós é que estamos muitas das vezes querendo moldar como é que Deus é na nossa vida. Não, nós temos é que nos render a Ele. E sabe como é que nós nos rendemos a Ele? Desta forma: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Isso é o versículo 7. E ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É isso que nós temos que fazer. Ânimo dobre. Vocês já pesquisaram o que é isso? Ânimo dobre? Vocês que são de ânimo dobre, deixa eu dar uma definição bem simples. Você que é de duas caras. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora está 100%, outra hora está, sabe? E ele diz assim: vós que sois de ânimo dobre. A pessoa, ânimo dobre, limpai o coração. Quando a gente deve chegar a Deus e Ele chegará a vós outros, a gente chega como rendido. Se você é mentiroso, chega para Deus: Deus, eu sou mentiroso, eu menti. Se você cometeu algum pecado que você entristece a Deus, Deus, eu sou linguarudo, eu falo demais, eu sou maledicente. Você tem que chegar para Deus e falar assim: Deus, eu sou assim, mas eu não quero ser mais assim. Limpa meu coração, Senhor, purifica. Às vezes quando eu estou orando, eu lembro
daquela parte lá no livro de Êxodo, quando Deus está dizendo para Moisés que iria endurecer o coração de Faraó. Deus está dizendo que ia endurecer o coração de Faraó. Aí muitas vezes eu falo para Deus ao contrário, dizendo assim: Deus, se eu tiver um coração duro, amolece meu coração, amolece, de maneira que o homem que se acha que é alguma coisa, um homem que pensa que é alguma coisa, se renda e entenda que nós não somos nada, nós somos pó e ao pó voltaremos. E como diz a palavra do Senhor, que diz que o homem, ele é como aquela folha, aquela flor ali, tão bonita, que hoje é linda e amanhã murcha, cai. Então a gente não é nada. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta dele aos Coríntios, ele vai dizer: quem é você, vaso, para dizer ao olheiro como é que deve ser feito? Quem é eu? Quem são vocês? Nós não somos nada, irmãos. Não somos nada. Por isso, chegar-se a Deus e Ele chegará a vós outros é quando a gente vai, irmãos. E a palavra do Senhor nos dá uma garantia. É o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, que diz que nós devemos chegar confiadamente ao trono da graça, porque nós temos um novo e vivo caminho que foi dado a nós através da pessoa de Jesus Cristo. Esse novo e vivo caminho, irmãos, é que a gente deve aos que estão presentes aqui e àqueles que estão assistindo ou que vão assistir essa mensagem. Será que já não está na hora da gente voltar àquele momento de ter aquela comunhão com o Senhor verdadeira? Aquela que você sente a presença de Deus, aonde você chora, e ao chorar você sentir-se amparado pelo Senhor. Hoje eu estava na Câmara, no trabalho, constantemente está acontecendo isso agora. Falo isso para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. Eu estou lá, aí uma das meninas lá que fica na parte lá da cozinha, que tem uma parte lá que faz o café dos gabinetes e tudo, ela tão atribulada, tão difícil, ela: ô irmão, ora por mim, irmão, foi tão difícil. Aí começou ali, ela se abrindo assim, e estava a outra amiga dela, estava os outros assessores que chegam, mas ela não estava nem preocupada, ela estava dizendo assim que estava precisando muito de ajuda, de botar para fora, de orar, e disse que teve até um sonho ruim, e tanta coisa que ela disse. Eu disse a ela: olha, eu vou orar por você. E ela disse: ô irmão, preciso tanto que você ore. Aí eu disse a ela uma palavra, que eu disse a ela, porque ela também é uma crente. Eu disse a ela: olha, entenda isso, ó. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, dirá: Deus é o meu refúgio. Aí eu estava dizendo isso para ela, e começava a falar, e ela me ouvindo. Eu disse: tem mais, você tem que entender uma coisa. Salmo 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu comecei a falar com ela, e isso eu estou falando para vocês essa noite também. Aí ela começou a pensar assim, eu disse: pensa nisso, a palavra de Deus faz isso. Mas olha, a palavra de Deus também diz assim no Salmo 91, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás abalado, somente com teus olhos contemplará. E ela disse: ô irmão, e pior que muitas das vezes eu estou sendo perseguida. Eu disse: mas você tem um Deus que é o seu amparo, você tem um Deus que é o seu socorro, clame a Ele. Salmo de número 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nosso Deus é aquele Deus que cuida tanto de você, que diz no Salmo 127, que diz: em vão o guarda vai vigiar, em vão vai proteger a casa o sentinela, porque quem protege você e eu, como diz o Salmo 127, é o Senhor, que te guarda e te alimenta até quando você está dormindo. Por isso, Tiago, ele não dá rodeios. Ele diz: olha, que eu e você tem que fazer o seguinte, parar com essa maledicência, para de falar da vida dos outros, para de falar das pessoas. Irmãos, não falei mal uns dos outros.
Mas como nós devemos fazer? No anterior ele tem que dizer o seguinte, olha, afligi-vos, versículo 9, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É dobrar o joelho, é orar, é realmente crer, é realmente se humilhar, chorar realmente, abrir o coração, dizer para Deus, Deus, eu estou assim, Senhor, e não sair enquanto o Senhor não te ouvir. Mas o mais importante, não é só o Senhor te ouvir, é você também parar para ouvir o que Deus quer falar com você. O que é que Deus quer falar para mim? O que é que Deus quer dizer para você? O que é que nós precisamos fazer? E finalizo com esse texto que diz: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. A pessoa? Só Deus, irmãos. É Ele que é o nosso juiz. Legislador é o quê? É o que cria leis, é o que tem as leis, é o que mantém as leis, é Deus. E o que julga é quem? É o juiz. Então Ele é o que cria as leis e é o que julga. Então nós precisamos entender isso e lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É o que diz a palavra de Deus em Pedro, não é verdade? Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos orar. Pai querido, eu louvo o Teu nome e engrandeço ao Senhor, que é Deus acima de tudo. Tu és Deus e não há outro além do Senhor. Tu és único. Tu és o legislador, Tu és o juiz, Tu és o que salva e Tu és o que faz perecer. Nessa noite eu quero apresentar primeiramente a minha vida e dizer, Deus, como eu preciso do Senhor a cada dia. Me ajude, Senhor, nessa caminhada que não é fácil, mas que eu não se esqueça de nenhum dos momentos que o Senhor sempre tem me amparado. Assim também eu oro por cada vida que está aqui, e oro também por cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, ou que há de assistir essa transmissão. Fale, Deus, de forma tremenda e maravilhosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ter um momento de louvar a Deus com mais um cântico, e com esse cântico você tem a oportunidade de trazer seu dízimo e oferta à casa do Senhor. Senhor.
oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, meu vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Nós estamos nesse desafio missionário e domingo agora estou encerrando a campanha nossa de missões. Nosso desejo é que chegássemos ao alvo estipulado, e nós vamos precisar agora fazer a doação nos campos missionários e naquilo que precisa, e nós estaremos fazendo isso. E quero dar a você a oportunidade de, se ainda não tem feito sua oferta missionária, esse propósito da nossa oferta da Macedônia, que você possa estar fazendo. Nós estamos em obras aqui na igreja também, na parte de construção, aqui ao lado, no anexo aqui, a parte das salas, está sendo rebocado. Nós estamos rebocando toda a parte ali das salas por fora. Vai ser feita uma calçada. Também vamos colocar o forro aqui dentro das salas, forrar a igreja também aí, as salas. E tem sido um desafio. A igreja está chegando junto com a parte financeira à parte, só que a gente entende que não é o suficiente, e eu tenho pedido ajuda de amigos e pessoas que estão nos fazendo doações, e desafio você que tem esse propósito e que ajudar na reforma da igreja, que a gente possa concluir. Deus tem sido muito bom, eu tenho visto algumas coisas acontecerem, e hoje não é o momento de testemunhar,
mas eu vou testemunhar logo, logo sobre essas bênçãos que têm acontecido aí em relação à igreja, de pessoas que estão me ajudando com sacos de cimento, com areia, e pessoas próximas e pessoas também distantes estão fazendo isso. A gente precisa pensar nesses missionários, irmãos nossos que estão espalhados aí, fazendo a obra do Senhor, e eu quero sempre estar pedindo para que vocês lembrem dos nossos campos missionários. Ontem eu estava reunido com os pastores, nós sentamos a cada 15 dias e compartilhamos, oramos, choramos, porque há momento ali que o pastor abre o coração e ele não aguenta ali na emoção e externa para nós, e nós oramos ali uns pelos outros. E ontem eu compartilhei com os pastores a necessidade de nós estarmos orando pelos campos missionários, e eu vejo ali a igreja de Humans, uma congregação somente com 2 pessoas. Nós vemos ali Conceição das Crioulas, ali distrito de Salgueiro, aquele pastor chamado pastor Fausto, um homem enfermo, nas lutas que ele tem enfrentado, mas um amor, irmãos, a obra tão grande. Ele disse que não quer sair daquele lugar, ele quer estar ali. E eu vendo, nós estávamos quarta-feira passada, um sol quente, era em torno de umas 3 horas da tarde, se eu não me engano. Eu olhava assim, tudo seco, a vegetação, e aquele povo lá, daquela localidade, e aquele homem com amor para aquele povo, de um jeito que ele disse não quer sair de lá. E a gente precisa orar, irmãos, para que Deus dê amor, graça. E aquele homem que está ali, ele precisa muito de nossas orações, e a gente precisa orar por eles. Orar, irmãos. E eu saí com o desejo do coração dessa quarta-feira, quando eu saí de lá, eu quero levar irmãos daqui para ir lá, para ver o que é, irmãos, a obra do Senhor sendo feita, no lugar onde é inóspito, difícil, sem água. A água chega raramente lá, os poços lá que tem de água lá, chega a água é verde, aquele lodo. E eu vi lá, não foi ninguém que me ensinou, me disse, eu vi o homem tirando a água lá, e o missionário, ele disse que aquela água que ele tira, ele coa 3 vezes, depois bota para ferver, e depois bebe daquela água. Não é fácil. A gente precisa orar, e precisamos orar por nossas vidas, para que nós tenhamos amor à obra. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor essas ofertas e dízimos que vieram à tua casa. Senhor, abençoe, de maneira que nós possamos usar sabiamente para que haja mantimento na tua casa. Deus, queremos também, Senhor, orar por essa campanha, a oferta da Macedônia. Senhor, que a gente consiga acertar e atingir esse alvo, para que nós possamos cumprir os propósitos dessas ajudas missionárias, Pai. Também, Senhor, eu quero orar pelos campos missionários da nossa convenção e também dos outros campos convencionais também. Eu apresento ali, Senhor, Afrânio, Dormentes, Santa Cruz da Venerada, apresento ali Santa Filomena, Senhor, apresento, meu Deus, Oricuri, apresento, Senhor, ali Humans, Conceição das Crioulas, Cabrobó, Orocó, apresento, meu Deus, Bodocó, apresento, meu Deus, todos esses campos e outros mais, Senhor, a qual teus servos estão aí, Senhor, empenhados, fazendo a obra do Senhor. Deus, é o Senhor quem cuida, e eu te peço que o Senhor, Espírito Santo, possa confortá-los ali no campo, e eles possam se sentir amparados pelo Senhor. Abençoe, Deus, supre a necessidade de cada um deles, cura-os das suas enfermidades, e ao momento emocional dele, Deus, abrace-os, e que eles não se sintam só,
mas sintam-se que o Senhor está com eles todos os dias, Pai, até a consumação dos séculos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero que você nesse momento também possa estar orando por aqueles irmãos que não estão vindo para a igreja, aqueles irmãos que não é mais a pandemia, está precisando de ter um compromisso com Deus, um compromisso de voltar à casa do Pai, porque se fosse a pandemia, não estaria indo para o mercado, não estaria indo para a feira, para banco, para a rua, para outros lugares. Só a casa de Deus que não estão indo. Vamos orar por essas pessoas e pedir a Deus que desperte. Aqueles que você lembrar de nome, fala para Deus. Aqueles que estão distantes, que por outra razão, talvez algum problema pessoal com algum irmão, não sei, mas ore também para que esses irmãos possam estar na casa do Senhor. Agora, irmão, ore com fé, e ore com fé para que essas pessoas, e você ter o prazer de domingo elas estarem aqui na igreja. Os irmãos creem que Deus pode fazer alguma coisa de quinta-feira para domingo? Eu creio. Vamos orar por elas? Oremos. Amado Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite porque acreditamos que Tu és o dono da obra. É o Senhor que desperta, é o Senhor que aviva. Coloca, Deus, arrependimento nos nossos corações e transforme. Eu quero, Deus, te apresentar essa igreja, apresentar, meu Deus, cada irmão, cada irmã que não está vindo para a igreja. A razão, muitas das vezes, não é a mesma de cada um dos irmãos. São razões diversas. Mas eu te peço, Deus, fala, Deus, de uma forma maravilhosa, tremenda, ao coração dessas pessoas, a qual nós podemos citar nomes, e o Senhor sabe do meu coração, e o que eu estou te falando aqui, Senhor, de cada uma delas. Traz, Senhor, essas pessoas, fala, Deus, de uma forma tremenda, Senhor, ao coração dessas pessoas. Fala, meu Deus, de maneira que elas se despertem, entenda, Deus, que o tempo é de te buscar, o tempo é de estar na tua presença, o tempo é de estar honrando, buscando compromisso contigo, Senhor. Desperte o teu povo, Pai. Desperte, Senhor, desperte, Deus, em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos ver esses irmãos aqui, Senhor, te louvando, servindo ao Senhor, honrando ao Senhor, Pai. Eu oro, Pai, por cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero também nesse momento estar orando pelas pessoas que estão enfermas, que possamos estar apresentando a vida do irmão Rafael, que está ali internado, um momento bem difícil para ele, mas Rafael está nas mãos do Senhor, e pedir a Deus que Deus tenha misericórdia diante dessa situação que está aguardando uma cirurgia. Podemos sim estar orando por ele, crer que Deus é o Deus que é o Deus do impossível. Deus pode fazer aquilo que nós nem pedimos, nem pensamos, que às vezes possa ser tão grande, mas Deus pode fazer mais ainda. Ele está na mão do Senhor e a gente pode orar pela vida dele. Que nós possamos também orar pela vida de um senhor aqui da comunidade, Oscar, que está com seus filhos com um problema seríssimo. São os 2 filhos dele. A gente precisa orar pela vida de Oscar, pela vida emocional dele e também por a situação dos seus filhos. Todos os 2, tanto a filha como o filho, têm o mesmo problema e precisa da nossa ajuda na intercessão, irmãos. Vamos orar pela vida de Oscar também. Orar também pela vida de uma parente de Luciene também, que está internada e ela precisa muito também das nossas orações. Orar pelas pessoas enfermas que você está lembrando aí de nomes, que você também possa apresentar ao Senhor. E a gente aproveita, irmãos, e ora também por causa dessa situação da pandemia. Há uma pressão muito grande do Brasil e do mundo com essa situação dessa doença aumentar de novo, e as pessoas estão com medo, já tem pessoas amedrontadas, mas a gente pode orar, irmãos, e pedir ao Senhor que Deus pare, que Deus faça cessar, que Deus traga a solução para que a gente possa
ver a solução dessa situação através do coronavírus, seja através da vacina, seja através de medicamentos, seja como for, mas que Deus possa agir na sua infinita misericórdia. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, para suplicar, Deus, a Tua misericórdia. Deus, em nome de Jesus, apresentamos a vida de Rafael, Senhor, que está ali internado. Senhor, Tu sabes da alegria do Teu servo, da vontade que ele tem, Senhor, de caminhar, de fazer a Tua obra, com toda a graça que ele tem no trabalho, do empenho. Deus, foi uma fatalidade que aconteceu aqui na perna dele, mas, Senhor, Tu pode, pela misericórdia do Senhor, reverter aquela situação. E nós queremos, Pai Santo, colocar diante do Senhor a vida de Rafael, Pai. Antes de ser o médico humano, nós clamamos ao médico dos médicos, que é Senhor Jesus. Jesus, toma a vida de Rafael, Senhor. Senhor, nós já temos ouvido tantos e tantos testemunhos de milagres que o Senhor fez, de curas que muitas das vezes tem sido impossível aos olhos humanos, e o Senhor curou. Deus, eu quero apresentar a vida de Rafael e dizer, Senhor, que a última palavra é a Tua, e nós oramos e intercedemos, assim como o rei Ezequias, Senhor. O rei Ezequias, ele orou ao Senhor, ele chorou, e o Senhor mudou a sorte do rei Ezequias. Eu te peço, Deus, muda a sorte de Rafael, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar também, Senhor, pela vida de Oscar, esse homem aqui da comunidade. Deus, ele está enfrentando uma luta tão grande, Senhor, com seus 2 filhos. Pai, visita aquele homem, Pai, ampara ele. Deus, traz o conforto, Pai Santo, e que ele possa buscar no Senhor a força para estar ali, meu Deus, cuidando dos seus filhos. E nós queremos pedir, Senhor, pela vida dos seus 2 filhos, Pai, coloca a Tua mão ali naquela situação, Senhor. Reverte, Deus, a história daquela casa, daquela família. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos agradecer também por essa mulher, Senhor, que está ali internada. Cada dia ela está melhorando, a parente ali, Senhor, de Luciene. E nós te pedimos, Senhor, faz, Senhor, uma obra. Faz, Senhor. Deus, também nós queremos apresentar aquela irmã ali da Câmara Municipal, Senhor, que está enfrentando uma luta muito grande dentro da vida dela, da casa dela. Senhor, só o Senhor, Pai, que pode fazer a obra ali. E nós oramos também, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oramos, Senhor, por cada vida, e nós agradecemos ao Senhor. Colocamos tudo isso em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Antes de estar encerrando, quero comunicar para os irmãos que domingo nós teremos o batismo. O batismo será ali na chácara Izinho, aquela chácara após a Ilha do Rodeadouro. E no batismo que vai estar acontecendo, a gente quer sair daqui umas 8 horas da manhã. Aí os irmãos, nós vamos estar indo nos carros. Aí a gente pede para os irmãos que têm carro, para que possam estar indo ali e levando outras pessoas que assim puderem. E a gente está combinando assim, eu estou combinando e vou mandar no grupo também, que a gente leve para tomar um café lá, um leva um bolo, outro leva café, outro leva cuscuz com ovo, outro leva pão com manteiga, sei lá, qualquer coisa, mas que na hora do batismo lá a gente faça, e depois ali a gente tem aquele momento ali de koinonia, o momento de comunhão juntos. Então eu quero estar falando para os irmãos isso e convidando para que a gente possa estar fazendo esse momento ali de batismo, né? Celebrando ao Senhor. Aí nós vamos combinar para sair todos daqui às 8 horas da manhã de frente à igreja, tá certo? Vamos orar encerrando. Senhor, nosso Deus e Pai,
diante da tua presença maravilhosa, honrosa e graciosa, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado por tudo, e nesse momento, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor a vida de Amós, que vai estar descendo as águas. Pedimos, Pai, que o Senhor seja com a vida dele. Obrigado, Pai, por esse momento, e pedimos que esse domingo lá seja um momento de gratidão, de comunhão com os irmãos. Pai, também nós queremos colocar diante do Senhor todos os pedidos de oração que foram feitos e pedir a Tua graça e a Tua bênção, que o amor, o doce amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a presença de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja hoje e sempre nas nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome de Jesus.